Muito bem, estamos de volta com o Minuto Bom Dia agora para falar de esporte com ele, o nosso querido Mauro Naves. Mauro Naves da TV. Bom dia, senhor. Você é um fantástico. Mas é o seguinte, vamos falar de esporte. Tem dupla Grenal, tem Atlântico, tem Ipiranga, mas vamos começar a falar do nosso Grêmio e Inter. Como é que foi a nossa dupla aí? Final de semana de muito esporte, né? Principalmente aí para quem acompanha futebol, futsal, enfim, outras modalidades. Nós tivemos torneio de tênis aqui em Erechim, enfim. Falando da dupla Grenal, o Grêmio marcou passo, não diria que até que marcou passo na briga na ponta de cima da tabela, mas enfrentou um adversário que vem se recuperando lá na parte de baixo da tabela, que é o Atlético Paranaense. Acabou perdendo por 2-1 por alguns momentos e o Grêmio chegou a estar melhor do que o Atlético Paranaense, mas vale ressaltar, o Grêmio novamente jogou com um time alternativo, basicamente um time reserva, porque amanhã enfrenta o Estudiantes e aí a decisão da vaga na Libertadores. O Grêmio precisa vencer na Arena porque perdeu lá por 2-1, o jogo das oitavas de final, o jogo da volta agora, valendo uma vaga nas quartas de final. E aí, para ter força máxima nesse jogo contra o Estudiantes, no sábado o Grêmio acabou tendo uma equipe alternativa para enfrentar o Atlético Paranaense. Vale ressaltar que o Atlético Paranaense começou o campeonato como uma das sensações do campeonato, não foi bem e agora vem se recuperando, está ainda lá na zona de rebaixamento, mas já são, se eu não me engano, 6 rodadas que eles não perdem. Então é um time realmente interessante, que vem brigando da parte de baixo para a parte do meio da tabela e acabou derrotando o Grêmio aí por 2-1. Muito bem, e o Internacional, como é que foi esse fim de semana? Bom, o Internacional começou uma série aí contra grandes adversários que vai enfrentar de agora em diante. Pegou o Palmeiras, um dos principais times do país hoje, juntamente com o Grêmio, é considerado um dos melhores times do Brasil. Teve muita dificuldade na primeira etapa, né? Não conseguiu impor o seu melhor futebol dentro de casa. Havia toda aquela expectativa de estreia do novo uniforme, né? Um uniforme que foi baseado aí no torcedor, na arquibancada, uma camisa cinza, né? Diferente do que o Internacional costuma usar aí como uniforme. E na segunda etapa melhorou bastante contra o Palmeiras, mas aí você imagina, dois times que o Inter completou 6º jogo ontem sem sofrer gol, e o Palmeiras, se eu não me engano, foi o 9º jogo sem sofrer gol. Então o que acontece? 0-0 foi o placar. Duas defesas que vêm se destacando em termos de Campeonato Brasileiro esse ano e o resultado acabou sendo 0-0. O Inter teve uma grande oportunidade na etapa final, uma cabeçada do Vitor Cuesta que o goleiro acabou defendendo, mas foi a grande oportunidade. E a gente falava aqui da defesa que acabou se sobressaindo no jogo de ontem, vale ressaltar também que a gente não teve tantas chances assim de gols, nem para o Palmeiras na primeira etapa, que o Palmeiras foi melhor, e nem para o Internacional na segunda, que o Inter acabou sendo melhor do que o Palmeiras. Falando de Inter ainda, vamos mudar agora, falar do Inter Sub-20, Copa Vianney Carlet, enfrentou o Ipiranga na manhã deste domingo. Ipiranga fez uma viagem longa, não conseguiu mudar o resultado do jogo, acabou perdendo, foi 2-1. Como é que tem falado a gente dessa partida aí? Uma partida que valia a liderança do grupo, né? O Internacional só tinha um jogo, o Ipiranga foi para lá com 2 jogos, 4 pontos, o Internacional com 3. Quem vencesse ou se desse empate, o Ipiranga seguiria na liderança, acabou dando 2-1. E para os colorados ficou a boa impressão do Sarrafiori, jogador argentino que foi contratado com uma grande promessa pelo Internacional, está sendo preparado na base para depois ingressar na equipe principal. O Sarrafiori acabou marcando os 2 gols do Internacional na primeira etapa. Paulinho descontou no segundo tempo, o Ipiranga foi um pouco melhor na etapa final, criou mais algumas chances, mas acabou perdendo por 2-1. Esse placar deixa o Ipiranga agora em 3º lugar na tabela, porque o Três Passos também venceu e assumiu a vice-liderança. E o Internacional passa a ser o novo líder. 2 jogos, 2 vitórias. O Ipiranga que volta a jogar na quarta-feira, aqui no Colosso da Lagoa, contra a equipe do Soledade, tem a chance de recuperar essa liderança no campeonato. Tem que ganhar. Bom, e agora vamos falar de Atlântico. O Galinho ganhou nesse fim de semana, é isso? Nós temos os gols aí. Exato. O Atlântico fez uma partida
diferente, eu diria, no sábado. Teve algumas dificuldades na primeira etapa, vários desfalques, dá para citar aí Keké, o Ilcinho, o Selbach, jogadores que ficaram fora, o Nenê que vai ficar um bom tempo fora, né, depois da lesão na Taça Brasil, mas muitas dificuldades na primeira etapa. O Bento é o vice-lanterna do campeonato, não se imaginava que pudesse impor tanta dificuldade, principalmente na marcação. E o Atlântico, aos poucos, conseguiu fazer o seu gol, buscou na segunda etapa, principalmente, o Atlântico melhorou bastante na segunda etapa, conseguiu o placar de 4-0. Não conseguiu assumir aí a vice-liderança. Por quê? Porque o América enfrentou a equipe do Guarani, era um confronto direto aí para as primeiras posições, juntamente com a CBF, que é a líder, e o América venceu o Guarani por 1-0. O América ainda está a 3 pontos à frente do Atlântico. O Atlântico, embora tenha vencido mais uma, é o terceiro colocado. Vale lembrar que a Sueva joga amanhã, mas mesmo que vencer não vai alcançar o Atlântico. O Atlântico terminará essa rodada na terceira posição na tabela da Liga Gaúcha de Futsal. O Atlântico, que tem toda essa semana de trabalho, não tem jogo, diferente do que vinha acontecendo aí nas últimas semanas, e vai voltar a jogar no próximo sábado contra o Marreco, fora de casa, pela Liga Nacional de Futsal. Muito bem, então tá bom. Bom, agora são essas informações do esporte, tem mais alguma coisa? Exatamente, Silvio Santos. Beleza, então amanhã você volta com mais informação, a gente te espera, viu?